Olá, meu nome é Enzo Paiva e nesse vídeo nosso grupo irá apresentar um cálculo envolvendo um vaso de flash. Então, inicialmente, nós faremos uma apresentação do problema, identificando o sistema trabalhado, bem como os modelos e considerações que foram feitas para auxiliar nos nossos cálculos ao longo do projeto. Em seguida, vamos mostrar a fonte dos dados que estão sendo mostrados, que consiste em informações extraídas de um artigo selecionado e informações extraídas do programa JCosmo, que nos permite simular nosso sistema e extrair parâmetros essenciais para o nosso funcionamento do modelo. Em seguida, nós vamos calcular o intervalo de pressões em que esse flash pode operar, contendo seu ponto de bolha e seu ponto de orvalho. E por fim, nós vamos estipular um algoritmo de flash para podermos fazer o cálculo do vaso de flash na pressão que nós desejamos, bem como um breve comentário acerca da precisão dos nossos resultados, comparando com outros modelos e comentando sobre nossos dados experimentais. Então, se tratando do nosso problema, ele consiste em separar uma mistura binária utilizando um vaso de flash. Esse vaso de flash será alimentado por um sistema contendo hexanol e hexano, com a fração molar de 0,3 do primeiro, e irá operar a uma temperatura de 313 Kelvin e uma pressão que será mostrada ao longo do vídeo. As considerações feitas para os nossos cálculos foram de que a fase vapor se comporta como um gás ideal, e a fase líquida é não ideal, ou seja, nós podemos usar a lei de Raoult modificada. A não idealidade da fase líquida é descrita pelo modelo de Margulis a dois parâmetros. Nós vamos mostrar em seguida como calculamos os parâmetros de Margulis para poder efetuar nosso trabalho. E assim que nós calcularmos nosso ponto de bolha e ponto de orvalho usando a lei de Raoult modificada, nós também vamos calcular o funcionamento do nosso vaso de flash, operando na pressão média entre o nosso ponto de bolha e ponto de orvalho, também utilizando os parâmetros de Margulis. E por fim, nós vamos fazer uma simulação desse vaso de flash no software Easy, utilizando o modelo de atividade Cosmossack, para podermos comparar a precisão do modelo de Margulis e o modelo Cosmossack na descrição desse sistema no vaso de flash. Os dados experimentais que nós utilizamos para poder desenvolver nossos cálculos foram extraídos desse artigo, que calcula o comportamento dessa mistura binária, variando na pressão de 298 Kelvin até 342 Kelvin. Podemos ver na tabela aqui ao lado que o artigo nos apresenta os valores de pressão de saturação de ambos os compostos. Podemos ver que o composto N-hexano tem uma pressão de saturação bem maior do que a pressão de saturação do hexanol, o que é de se esperar, pois ambos os compostos são similares, têm uma cadeia carbônica de mesmo comprimento, mas o hexanol possui um grupo hidroxila, que aumenta a polaridade e as interações de polo e ligações de hidrogênio. Também é importante comentar que o artigo usa a unidade de medida Torricelli para calcular as pressões, mas ao longo do artigo nós iremos converter para kilopascal quando for conveniente. Os dados experimentais da mistura binária calculados estão apresentados nessa tabela. Ela usa a variável x correspondendo à fração molar do hexanol, podemos ver aqui no gráfico ao lado, como fica calculada a curva da pressão variando em função da concentração do hexanol. E o gráfico, nesse caso, não pode ser completo, pois nós não temos informações da fração molar da fase vapor no artigo. Se inserirmos os dados mostrados no programa JCosmo, podemos ver como se comporta a curva de equilíbrio líquido-vapor dessa mistura binária, utilizando o modelo de atividade Cosmossack. Podemos ver também como se comportaria a idealidade tanto da fase vapor quanto da fase líquida, e um deslocamento muito grande, positivo e negativo, em relação a essa reta. Podemos ver também que o flash opera a pressões bem baixas. E também é importante comentar que essa curva está considerando a fração x1 como a fração do hexano, ou seja, o nosso flash operaria nessa faixa. Utilizando o programa JCosmo, também podemos ver os perfis sigma de ambas as moléculas. Podemos ver que elas são bem similares na questão da cadeia carbônica, mas como dito, a molécula do hexanol tem um sítio de polaridade próximo da sua hidroxila. Também utilizando o JCosmo, podemos ver os coeficientes de atividade de diluição infinita dessa mistura binária. Podemos ver, utilizando esse gráfico aqui, portanto, que o nosso parâmetro B de Margulis vai valer 2,847 e nosso parâmetro A vai valer 1,199. Olá, eu sou o Leonardo e primeiramente eu vou falar das faixas de pressões que nós calculamos, dos resultados delas. O ponto de bolha foi calculado conforme a lei de Raoult modificada, o ponto de orvalho também, e a partir das composições e do cálculo do gama a partir dos parâmetros de Margulis, nós encontramos 35,82 kPa para ponto de bolha e 2,63 kPa para o ponto de orvalho. Ou seja, a nossa pressão de operação deverá ser menor que 35,82 e maior que 2,63, para que ocorra a separação no flash. Bom, aqui nós temos
os diagramas de equilíbrio líquido-vapor. Esse aqui foi feito no Excel a partir dos parâmetros de Margulis. E esse aqui nós tivemos que fazer no Cosmos, no JCosmo, porque no nosso artigo não havia as composições do Y, então não daria para fazer um diagrama completo. Ou seja, nós pegamos os dados do artigo, colocamos no JCosmo e aí ele calculou. Não é realmente experimental, mas é o mais perto que nós temos para comparar os dois modelos. Então aqui tem a parte que é realmente experimental, são esses quadradinhos, e nós calculamos e ficou dessa forma que a linha PX, dá para ver uma notável diferença, mostrando assim a não idealidade, né, dessa equação de Margulis a dois parâmetros, porque é bem diferente do experimental. E aqui o Cosmos-Sac que o JCosmo calculou realmente é parecido com o que foi mostrado aqui pelo Excel. Bom, agora eu vou falar dos nossos resultados do cálculo de flash. Utilizamos essa equação aqui do somatório dos y e o k conseguimos calcular de uma forma análoga a essa, que foi sendo a pressão de saturação da substância I vezes o seu gama I, dividido pela pressão. Nós temos todas essas incógnitas aqui, pressão de saturação, o coeficiente de atividade e a pressão de operação do flash foi calculada ali pela relação entre o ponto de orvalho e o ponto de bolha. E com isso nós conseguimos utilizar essa equação de forma iterativa no Excel para encontrar o Ni, que é a fração de fase-vapor, e o resultado foi de 0,49, e a sua composição foi 0,024 para o hexanol e 0,976 para o inhexano. Já a fração da fase líquida foi 0,51 e a composição dela foi 0,567 para o hexanol e 0,433 para o inhexano. Todos os cálculos que eu mostrei aqui foram na planilha do Excel, que o meu colega vai mostrar logo em seguida. Eu sou Arthur e estarei realizando aqui, então, a explicação, né, da organização da planilha e dos cálculos realizados. Bom, primeiramente, a gente fez o equacionamento, né, do flash, muito necessário para a realização dos cálculos. Em seguida, a gente pegou os parâmetros de Margulis do JCosmo e realizou os cálculos do gama, de acordo com a fórmula, né, dos dois parâmetros de Margulis. Depois pegamos os valores de P e SAT do artigo que nos foi dado e realizamos a correção linear dos mesmos. Isso é, corrigimos, né, porque no artigo estava para 303,2 Kelvin e realizamos a correção para 303 Kelvin exatos. Bom, em seguida calculamos o ponto de bolha utilizando a lei de Raoult modificada, conforme foi nos colocado, e obtemos 35,82 kPa de ponto de bolha, de pressão de bolha. Em seguida calculamos o ponto de orvalho, utilizando também a lei de Raoult modificada, só que para o ponto de orvalho, né, que é 1 sobre o YI, PSAT vezes gama. E nós obtemos 2,63 kPa. Em seguida, pegamos o valor médio da pressão da pressão de bolha mais a pressão de orvalho dividido por 2, né, que nos deu 19,22 kPa, que seria a nossa pressão de operação. Em seguida, para o cálculo do Ni, isso é da fração de vaporização, né, utilizamos um chute inicial de 0,55 para que possamos realizar os cálculos com o atingir meta em seguida, né? E nós obtemos um valor de Ni de 0,49, isso é a pressão de vaporização, não, a fração de vaporização de 0,49. E, por fim, para acharmos a composição do líquido, fizemos apenas a relação da volatilidade relativa com o Ni. E obtemos 0,56 e 0,43. Enfim, acho que é isso. Agora o meu colega vai seguir com a explicação do Easy, né? E da minha parte é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Willy e irei apresentar agora no aplicativo Waze os valores encontrados e fazer uma comparação entre os modelos de Margulis e o Cosmosac, que é o sistema utilizado pelo Waze. Analisando nossa pressão de orvalho obtida por Margulis, chegamos no valor de 19,76 torr. Olhando esse valor no Waze, obtemos uma fração de vaporização de 0,80, o que está um pouco fora, pois a gente desejaria que essa fração de vaporização fosse 1. Baixando um pouco essa pressão para em torno de 10 torr, iremos notar
que a pressão já está bem próxima do que deveria ser, 0,96. Portanto, notamos que a equação de Margulis apresenta um pouco de desvio na pressão de orvalho. Analisando agora a pressão de bolha, pela equação de Margulis, obtivemos 270,78 torr. Rodando esse valor de pressão, iremos obter uma fração de vaporização de zero. Porém, se baixarmos um pouco a pressão para 258, iremos notar que já estamos com uma fração de vaporização bem pequena, ou seja, o valor de 270 está um pouco acima do real. Agora, analisando a nossa faixa de pressão de operação do flash, que vai ser o valor intermediário entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho, obtivemos o valor de 144,22 torr. Dentro dessa pressão, iremos analisar a fração de líquido e a fração de vapor entre as duas correntes. Analisando a fração de vapor, observamos que temos 1,57% de hexanol e 98,42% de hexano. E na fração molar na fase líquida, obtemos 79,57% de hexanol e 20,42% de hexano. Esses valores fazem sentido com o esperado, pois o hexano apresentou uma pressão de saturação muito maior que o hexanol, portanto ele tende a ficar na fase vapor mais que o hexanol. Analisando a discrepância entre os valores obtidos pelo sistema Cosmo-Sack e o sistema de Margulis, notamos que o erro está mais acentuado na pressão de orvalho. Isso se deve pelo sistema de cálculo de Margulis trabalhar com coeficientes de atividades fixos, o que gera um erro maior, onde as misturas apresentam um desvio da idealidade maior, que é no ponto de orvalho. A fim de comparar resultados onde podemos recalcular coeficientes de atividade, realizamos um cálculo extra para esse trabalho para analisar se conseguiríamos obter um valor de pressão de orvalho mais próximo do sistema Cosmo-Sack. Para esse cálculo extra, a fim de tentar obter um valor para a pressão de orvalho mais próximo do sistema Cosmo-Sack, utilizamos as equações de Hildebrand para calcular os novos coeficientes de atividade no ponto de orvalho. Nesse sistema, calculamos um valor de φ e obtemos os novos coeficientes de atividade de cada substância. Dessa forma, obtemos um valor de pressão de orvalho de 8,34. Vale ressaltar que também desejávamos comparar se os parâmetros das equações de Antoine do artigo seriam próximas ao valor experimental. Então calculamos a pressão de orvalho por Margulis utilizando as equações de Antoine do artigo e chegamos no valor de 20,036, o que é bem próximo do valor utilizando as pressões de saturação experimentais, que foi de 19,76. Nessa comparação, analisamos que a limitação do modelo de Margulis de coeficientes fixos influencia diretamente na pressão de orvalho, uma vez que, recalculando os coeficientes de atividade, chegamos em um valor muito mais próximo do sistema Cosmo-Sack, que está em torno de 10. O nosso valor foi de 8,34.